Bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem, que a semana tenha sido leve e abençoada. Como também já desejo que essa próxima semana seja. Vamos dar início aos nossos estudos dos dias de domingo. Vitória, faz a peça inicial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O estudo de hoje é do Livro dos Espíritos, primeira obra básica codificada por Allan Kardec, né? E nós estamos num estudo um tanto quanto interessante, como todos os estudos aqui estão interessantes no Livro dos Espíritos, né? É óbvio. E aí, só para mais ou menos remontar, né, ou revisar o que nós viemos a estudar há 2 semanas atrás, nós estamos estudando, né, no capítulo 3, na onde o principal título é Criação. Nós fizemos inicialmente o estudo da formação dos mundos, e adentramos, pelo menos, em uma pergunta sobre a formação dos seres vivos. Então, nós vamos dar continuidade a esse estudo. Para quem está presente aqui agora, de maneira síncrona, fica bem à vontade de comentar, pode ser via chat ou até mesmo abram o microfone. Para aqueles que nos acompanham via YouTube, fiquem à vontade também para deixar comentários, percepções, algo que, né, que de repente deixou de ser estudado aqui, trabalhado aqui, fiquem bem à vontade mesmo. E aí vamos prosseguir com nossos estudos. Óbvio que a gente vai fazer vários links com assuntos do nosso cotidiano encarnatório, né? E aí, vamos lá. Formação dos seres vivos. Havia-se feito uma primeira pergunta e já a resposta, e nós vamos remontar a partir dela, que na verdade é a pergunta de número 43. Quando a Terra começou a ser povoada? Porque nós já sabemos que a existência do planeta Terra já é coisa antiga, né? Isso é mesmo. E aí Kardec, dentro, né, do seu estudo agudo, né, alguém que com certeza não deixaria passar nada em branco, ele pergunta, né, quando a Terra começou a ser povoada? E a resposta dos espíritos foi assim: no começo, tudo era caos. Os elementos estavam fundidos e, pouco a pouco, cada coisa tomou seu lugar. Então, apareceram os seres vivos apropriados ao estado do globo. E olha, é interessante a gente falar a respeito disso. Parem e raciocinemos, né? Vamos raciocinar um pouco. Hoje nós estamos no novo estado planetário. Como assim? Já é fato. Nós estamos vivenciando neste momento, principalmente por estarmos dentro, até inclusive do El Niño, né? Um clima, e aí nós podemos falar no nosso sentido regional, né? Depois a gente pode ir macro-regional, termos de continental e planetário, mas nós já estamos há algum tempo e cada vez mais agudo também, passando por um estado planetário que é um estado que inspira a transição de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. Isso é fato. Essa mudança, ela está ocorrendo. Ela ocorre, por vezes, até mesmo pela ação dos próprios seres humanos, que por vezes degradam,
né, a própria natureza e todo o seu corpo, mas também passamos por uma situação de necessidade, de preparo para que a transição para o planeta de regeneração ela ocorra dentro de anos, né, aí no nosso futuro. Então, vejamos bem. Nesse final de semana, teve uma mudança climática, isso é fato, da onde se pode perceber nitidamente uma alteração em termos de graus de temperatura considerável. Houve uma queda brusca. Mas nessa própria semana nossa, agora que se inicia, não vai demorar muito para a queda brusca ela ocorrer de forma contrária também, porque já existe previsão ali, já logo na sexta-feira dessa semana, já de uma temperatura bem mais elevada. Então, as mudanças climáticas, e olha que nossa região aqui, talvez a gente não sinta com tanto, vamos dizer assim, né, com tanta intensidade como em outras regiões mais direcionadas ao sul do país, né? Enfim. Mas o nosso próprio corpo, ele tem que se ir adaptando para essas mudanças climáticas. É visto também que, por exemplo, a Europa, que nós estamos no inverno ainda, né? A Europa, né, está no verão, e nunca um verão, né, tanto que esse ano, né, foi o ano que mais teve, vamos dizer assim, estragos em todos os sentidos, estragos, vamos colocar entre aspas aí, para entender que, na verdade, esses estragos aí são apenas a decorrência de algo que tem que se passar, fruto de algo que talvez não tenha sido muito saudável, vamos dizer assim, visto que a lei de causa e efeito é inevitável. Mas um verão europeu chegando na casa do envolto dos 50 graus, a população europeia por si só não tem um corpo preparado para isso. Nós temos o nosso corpo, a nossa ferramenta principal, estamos aqui no planeta Terra, que é o nosso recurso principal de evolução, sente, sente muito. Por exemplo, para quem vive, né, ou para quem convive em regiões de geleiras, para quem convive, até mesmo, por exemplo, na Sibéria, né, tem uma adaptação para aquele estado. Podemos citar também o Canadá, né, principalmente mais para o norte do Canadá também, né, pesado, menos 50 graus ali bate, né, de convivência humana, de sociedade vivendo ali. Né? Então, reparem, nós temos isso. Então, quando fala que tudo era causa e tudo foi se colocando nos seus devidos pontos e lugares, é importante falar que dentro das transições que nós passamos, a todo momento, nós temos que fazer essas adaptações. Então, nós estamos num momento agora que nós estamos nos adaptando de novo. Olha que interessante, né? Vamos lá, vamos citar aqui. A vitamina D, que é tão necessária para o nosso corpo, ela é oriunda principalmente do raio solar, né? Mas tem regiões que são plenamente, esses raios chegam de maneira quase, né, bastante fracos, né? Se a gente pega, por exemplo, a Europa escandinava, ali é muito comum, ali, inclusive, se encontra bastante, né? É possível ver bastante as auroras boreais, né? Que são fragmentos de íons dos raios, né? Que são jogados e devido ao reflexo do própria luz solar que rebate ali, né? Se formam todas aqueles
aquelas imagens bonitas, né? Que, diga-se de passagem, eu gostaria muito de ver uma aurora boreal, né? Quem sabe um dia. Quem sabe eu já não vi também, né? Quem sabe que nos sonhos nossos, né? Quem sabe? Mas é algo bem bonito de se ver, né? Toda essa movimentação, visto que, por exemplo, quando eles estão no inverno ali, né? É até interessante, existe até mesmo uma, uma retratação, vamos dizer assim, de uma condição do, né, da translação e da rotação do planeta Terra, e mostrando, por exemplo, principalmente na rotação, que existe regiões, principalmente, né, desse pedaço aí mais escandinavo da Europa, que mostra direitinho como que funciona, né, o sombreamento do Sol, ou quando o Sol permanece de maneira mais efetiva, mas mais distante, né, e tudo mais. Então dá para se ver nitidamente toda essa movimentação. A gente está passando por essa transição e por essas mudanças já por um longo tempo já. A gente passa por isso ao ponto de continentes que existiam, né, e através de estudos científicos se comprovam isso, não existem mais. Por quê? Porque as condições foram se mudando conforme a necessidade dos espíritos que habitam. Essas mudanças, elas ocorrem. Então, tudo se era causa até se colocar tudo em determinado lugar, em devidos lugares, né, e tudo foi se ajeitando e tudo mais, dentro da condição que a gente precisa de evolução. Mas tudo é eterna metamorfose, né? Essa mudança, ela é necessária até mesmo para o nosso crescimento espiritual. Seja pela necessidade de uma causa que posteriormente, né, se torna o efeito, e seja pela necessidade de todas as condições que temos, de repente, que passar para o burilamento do espírito. E aí, agora nós vamos fazer a leitura da pergunta, né, 44, na onde de onde vieram os seres vivos para a Terra. Nós que já estudamos a doutrina espírita, nós temos podemos citar até a questão dos próprios exilados de Capela, né? E a necessidade que tivemos para que uma evolução intelectual ocorresse sobre a crosta terrestre, mas é óbvio também que nós temos várias outras frentes para entendermos, porque a pergunta é: de onde vieram os seres vivos para a Terra? De onde vieram os seres vivos para a Terra? Quando Deus, nosso Pai, misericordioso, bondoso, nos deu as vias necessárias para sermos os seres vivos, ele já nos forneceu todos os recursos minimamente necessários para que isso ocorresse. Pois bem, a resposta dos espíritos provavelmente se fundamentará nisso, em recursos possíveis para que se houvesse vida na Terra, e posterior a isso, dentro do mínimo possível, e provavelmente começar bem, né, bem pequenininho mesmo, né? Vocês podem ver que quando todo o estudo se remete a para ver se tem vida em outros planetas, eles buscam uns micro-organismos para ver se ali há a possibilidade de já ter tido vida, né? É interessante sempre esse ponto, né? O estudo se baseia assim, para ver se já teve vida, né? Como se, tipo, ó, não, aquele planeta está ali à toa, né? E aí a resposta dos espíritos se baseia no seguinte:
A terra continha os germes, que esperavam um momento favorável para desenvolver-se. A terra continha os germes, que esperavam um momento favorável para desenvolver-se. Os princípios orgânicos. Acho que é importante a gente falar esse mínimo que a gente está falando, né? É o mínimo necessário. Os princípios orgânicos reuniram-se desde o instante em que cessou a força de dispersão e formaram os germes de todos os seres vivos. Olha só como que surgiram os seres vivos na órbita terrestre. Os germes permaneceram em estado latente e inerte, como a crisálida e as sementes das plantas e as sementes das plantas, até o momento propício à eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie se reuniram e multiplicaram. De maneira simples, sem palavras complicadas, os espíritos vieram nos explicar de maneira mais simples possível, mas que nos desse um norte. Ah, mas não entrou no científico. Calma, calma, que não é bem assim. No estudo que nós começamos a fazer do Livro dos Espíritos, havia-se a necessidade de utilizar uma linguagem popular, uma linguagem simples, porque o Livro dos Espíritos, como toda obra, não foram criados para pseudo-sábios, foram criados para todos, para que o entendimento ele ocorresse da maneira mais simples possível, e mesmo que complicado, mas da maneira mais simples possível. Então, dentro dessa explicação, a questão que já existiam germes para tudo e todo ser vivo aqui na Terra puder, né, sobreviver e viver da maneira conforme a necessidade espiritual, então vejamos a grandeza de Deus e o engenheiro de excelsas rotas mesmo, né? Como que ele fez com que nós tivéssemos a condição de estarmos no planeta. Então, não é a questão só dos exilados de Capela, porque quando o exilado de Capela veio ao planeta Terra ajudar na evolução, principalmente intelectual, tudo já tinha vida, já tinha vida já. Então, e nós estamos falando de um campo bem diferente, né? Aqui está falando do primitivismo. Estamos falando dos mundos primitivos, né? Quando tudo começou. 45. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? É importante falar da aurora boreal, gente, dos íons, né, que vem dos raios solares, que veio à mente agora, agora eu fico com a cabeça o tempo na aurora boreal. É que, junto com as partículas de gelo, né, e junto a esses íons que vêm pelos raios solares, que se formam aquelas figuras. Eu gosto muito, tá, gente? A aurora boreal eu gosto muito. Por vezes eu entro em vídeos, fico assistindo os vídeos da aurora boreal, e um ponto importante em cima da aurora boreal é que hoje no planeta Terra, lugares na onde não se tinha um tal evento, hoje tem. Só para ver o que está acontecendo, está se acontecendo nas mudanças do planeta Terra. Voltemos aqui. 45. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Eu acho que não é muito difícil nós respondermos isso daqui.
Nós, há domingos passados de estudos dentro do Livro dos Espíritos, a gente viu que, de um certo modo, nós estamos rodeados do fluido universal, né? Também chamado de fluido cósmico universal. E, na verdade, esse fluido universal, ele é o gatilho de tantas outras ações que nos norteiam, que nos rodeiam, né? Então, nós vimos que ele é o princípio. Nós vimos isso, nós estudamos isso. Então, olha só, onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Esse princípio vital aí, esse fluido. Eu acredito que os espíritos eles vão vir aqui agora levantar essa temática novamente. Então vamos ver a resposta dos espíritos para Kardec. Estavam, por assim dizer, em estado fluídico no espaço, entre os espíritos ou em outros planetas, esperando a criação da Terra para começarem uma nova existência sobre o novo globo. Então, os fluidos novamente no aguardo para que, se quando fosse necessário, fossem o gatilho para tudo começar. E aí tem um comentário de Kardec. Na verdade, o comentário é bem maior do que a resposta dos espíritos. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos, unindo-se para formar cristais de uma regularidade constante, segundo a cada espécie, desde que estejam nas condições necessárias. A menor perturbação dessas condições é suficiente para impedir a reunião dos elementos, ou pelo menos a disposição regular que constitui o cristal. Por que não ocorreria os mesmos com os elementos orgânicos? Ou seja, né, gente, aos organismos vivos, né? Conservamos durante anos germes de plantas e de animais que não se desenvolveram a não ser numa dada temperatura e no meio apropriado. Viram-se grãos de trigo germinar depois de muitos séculos. Olha, também não é muito difícil de entender isso, né? Apesar de hoje ser mais difícil, mas pare e pense. Talvez se nós perguntarmos, né, para a sociedade anteriores a nossa, era muito... Ah, do nada, vamos supor, do nada nasceu uma paineira. Do nada nasceu uma paineira. Né? O que aconteceu ali? Né? A grandeza de Deus, ela é tão grande, não é tão grande, e ela é tão imensurável, e ela é tão, né, nós não conseguimos dimensionar, mas olha, como que nasceu aquela árvore ali? Inclusive, Fabiano, Marley, né? Você sempre foi daquela região ali do Pastinho dos Leite, né? Eu lembro que no Pastinho dos Leite, Fabiano, e eu não lembro qual que era o tipo da árvore, mas eu lembro que uma árvore muito frondosa ali. De vez em quando eu ia ali, né? Quando era pasto mesmo, né? E tinha uma árvore muito bonita, não sei qual árvore que é, mas provavelmente ela nasceu do que chama do nada. Eu gostava muito ali, ela era muito frondosa, ela era, né? Tinha como subir, né? Era a época que subia em árvore, né? Hoje. E aí eu Angel, fico quando eu pensando, era criança, a gente fazia até, pendurava corda lá, fazia balanço. é isso, é essa mesmo. Se eu não me Essa, engano, é paineira, viu, era Angel? paineira também, né? Não era. Eu acho que era paineira também. Não vamos bater e validar nada, mas eu acho que era paineira também. É bonita, hein?
E aí a gente já via ela de longe, né? Ela era muito frondosa. E aí, sabe por que eu estou citando isso? Porque, de um certo modo, quem plantou ela? Nasceu do nada? Do nada? Do nada não, tem uma causa. Olha, por vezes a gente nem consegue imaginar que os pássaros que estão voando aí, estão carregando sementes, estão caindo, estão derrubando, e dali, nossa, nasceu do nada, do nada, do nada, não. Nasceu, teve um propósito e tem toda uma engenharia disso. É importante nós entendermos isso, porque por vezes a gente fala, nossa, nasceu do nada. Não, tem um propósito ali, teve uma causa e posteriormente seu efeito. Mas olha a grandeza, porque não existe um mecanismo fora da logística divina. Não existe um mecanismo fora da logística divina. Olha, nós somos muito abençoados aqui em Franca ainda, porque eu consigo ver muito verde. Eu consigo ver muito verde ainda, apesar de toda a selva de pedra que a sociedade, que a evolução da sociedade remete. Aqui em Franca a gente consegue ver muito verde, conseguimos ver parques, né? Conseguimos ver mata fechada, né? Isso é muito bom, a gente necessita disso. E por que eu estou falando disso também, né? Ó, a menor perturbação dessas condições é suficiente para impedir a reunião dos elementos, ou pelo menos a disposição regular que constitui o cristal. Por que não ocorreria o mesmo com os elementos orgânicos? Né? Conservamos durante os anos germes de plantas e de animais. Conserva-se. Eu não sei se vocês viram, em novembro de 2022, ou seja, o ano passado, saiu uma notícia que os cientistas tinham recolhido na Sibéria 13 vírus adormecidos para remontar eles e fazer estudos para que pudesse desenvolver futuras vacinas, né, para futuras enfermidades, doenças que puderam vir em cima desse vírus. Peraí, vírus que estavam adormecidos nas geleiras da Sibéria. O germe está vivo ali, ó. O germe está vivo. Você traz ele de volta, provavelmente, ou naturalmente, a própria natureza por si só, dentro dos mecanismos, também traz ela de volta, vai estar ali, né? Então, olha só, não se desenvolveram, assim, a não ser uma determinada, numa dada temperatura e no meio apropriado. Viram-se grãos de trigo germinar depois de muitos séculos. Ah, nasceu do nada. Olha, de repente ali, aquele grão de trigo ali já estava 400 anos ali e foi no momento certo que germinou, né? Há, portanto, nesses germes o princípio latente de vitalidade que só espera uma circunstância favorável para desenvolver-se. Circunstância favorável a desenvolver-se dentro da sabedoria divina. O que se passa diariamente sob os nossos olhos não pode ter existido desde a origem do globo? Esta formação de seres vivos, saindo do caos pela própria força da natureza, tira alguma coisa à grandeza de Deus? Longe disso. Corresponde melhor à ideia que fazemos de seu poder a exercer-se sobre os mundos infinitos através das leis eternas. Essa teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais. Mas Deus tem os seus mistérios e estabeleceu limites às nossas investigações. Estabeleceu limites às nossas investigações, porque um espírito ainda encarnado num planeta de provas e expiações tem uma determinada tendência de se equivocar-se dentro das suas ações. Isso é fato. Isso é fato. Equivocar. Eu coloquei equivocar para não falar errar dentro do seu orgulho, do seu ego, da sua vaidade e, sim, cometer, por vezes, atrocidades. Então, por isso que nem tudo nos é revelado, porque ainda não estamos preparados para tal. Né? Isso é fato. Vamos lá. 46.
há seres que ainda nascem espontaneamente, há seres que ainda nascem espontaneamente, ou seja, piscou, nasceu. E aí, como será que, que isso ocorre? Lembrando que Deus, né, como diz a primeira resposta, né, inteligência suprema, causa primária ou causa primeira de todas as coisas. E aí a pergunta de Kardec é: há seres que ainda nascem espontaneamente? É importante nós citarmos também que o universo está em constante transformação, que visualizamos estrelas que há alguns anos-luz já não existem mais, e que, de um certo modo, está se criando novas estrelas na onde não se chegou a imagem para nós ainda dela. Olha só, hein? Que coisa, hein? Que coisa. E aí? Como é que funciona isso? Há seres que ainda nascem espontaneamente? Olha, Deus nos deu todas as condições para isso. Para que, inclusive, se nascem novos seres vivos, sim, com certeza. A Júlia tinha falado há pouco aqui, e o sal nas nossas lágrimas. É, e o sol nas. A lágrima é salgada, né? É interessante, né? É interessante que o nosso próprio corpo, uma ferramenta, o tanto de germes que tem, né? Também. Um monte de germes. Inclusive, quando nós formos, e quando nós formos mesmo, né? Que o nosso espírito, no momento que nosso desencarne for e o corpo ficar, entra-se em ação muitos desses germes que estavam no nosso corpo, por ele por si só, para que o nosso corpo ele se torne, né, algo para o próprio universo e mais especificamente para o planeta Terra, porque a importância principal daquela ferramenta já foi dada e trabalhada, né, e tudo bem. E é aquela ferramenta que venceu a sua etapa e que a maior importância é o espírito. Se nós pararmos para estudar somente o nosso corpo, encontraremos vários, se não todos, elementos necessários para a vida, né? E olha só aqui, ó. Será que continua? Continua nascendo novas vidas, novos seres? E aí a resposta dos espíritos são: sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. De novo o germe, gente. De novo o germe primitivo. Sois, todos os dias, testemunha desse fenômeno. Os tecidos dos homens e dos animais não contêm os germes de uma multidão de vermes que esperam para eclodir. A fermentação pútrida necessária à sua existência é um pequeno mundo que dormita e desperta. 47. A espécie humana se achava entre os elementos orgânicos do globo terrestre. Kardec, apesar de vir fazendo perguntas que a gente nitidamente nas anteriores já meio que foi respondendo, mas ele sempre procurava de maneira, né, sempre muito agudo, tentar tirar o máximo dos espíritos as explicações para que se pudesse se tornar cada vez mais claras, né?
Então, nessa pergunta, na onde a espécie humana se achar entre os elementos orgânicos do globo terrestre, é óbvio que é sim, porque se haveria a necessidade, né, de nós termos esses corpos, né, esses corpos que nós habitamos hoje, e houvesse a necessidade desses germes iniciais para se dar a condição para a criação desse corpo, né, para nós vivermos nele, né? Então, é isso que Kardec pergunta aqui, né? Já existiam, né, para a espécie humana esses elementos orgânicos necessários? E a resposta dos espíritos é sim. E veio a seu tempo. Foi isso que deu motivo a dizer-se que o homem foi feito do limo da terra. 48. Podemos conhecer a época da aparição do homem e de outros seres vivos na Terra? Há estudos científicos nisso, né? Na onde eles, por vezes, remontam quando deve ter surgido, né, a, a primeira aparição do homem, né? E se você pegar para fazer estudos, vocês vão ver que teorias remontam datas diferentes de quando pode se ter surgido. Então, o que existe nisso, por vezes, dentro de um estudo, é o que nós chamamos de especulação. Se tratando de especulação e de não ter uma data muito correta de quando se surgiu e apenas preposições ou suposições, né? Então, eu acredito que talvez os espíritos venham trazendo essa resposta que não há um, um meio eficaz de termos a certeza de quando se surgiu, por exemplo, o primeiro ser humano aqui na Terra. Vamos ver a resposta dos espíritos. Perguntar de novo. Podemos conhecer a época da aparição do homem e de outros seres vivos na Terra? Resposta: não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. São suposições, né? Dentro de estudos, dentro de cálculos, dentro das aritméticas, são suposições. Suposições de provas coletadas na própria superfície do planeta Terra e tudo mais, e os estudos e tudo mais, mas são suposições. Tanto que, por vezes, se fala assim, ó, entre esse e aquele ano, entre. Então, quando você coloca um entre, você coloca uma faixa, né? Então, não há nada, de um certo modo, correto. Até porque também, isso, de um certo modo, não é nos possibilitado ainda conhecer de maneira plena. 49. E olha que nós estamos falando de um livro de 1857, né? Então, nós já temos um tempo em cima disso. De lá para cá, os estudos se aprimoraram, mas não chegaram-se ainda, em qualquer pesquisa que for feita, não chegou-se ainda a um modus operandi correto de tudo que tenha acontecido e de qual data vier. 49. Se o germe da espécie humana estava entre os elementos orgânicos do globo, por que os homens não mais se formam espontaneamente como a sua origem? Olha, se tal fato ocorresse ainda, ia ser um desespero total, né? Surgiu um homem do nada. Surgiu um homem do nada. Marley, surgiu um homem do nada. Sabe como que ia ser falado hoje? São os Illuminatis. Sim, sim. Aí ia se criar, já existe toda uma teoria, né?
Ah, mas da onde que veio? Aí, sabe o que ia falar mais? Viajantes do tempo. Existe uma teoria dos viajantes do tempo. Também, É. também. Ah, mas surgiu do nada, né? Porque essa é a pergunta. Porque se o germe da espécie humana estava entre os elementos orgânicos do globo, por que os homens não mais se formam espontaneamente como em sua origem? Olha, quando surgiu um espírito falando que Jesus vinha do ventre de Maria por meios que talvez não seriam aceitáveis, já houve todo um trelelê, né? Imagine se surgisse seres humanos, um bebê no meio de um deserto, por exemplo, né? Não, mas o que é isso? Opa! Olha, se por vezes já fala que toda a engenharia utilizada-se para fazer as pirâmides do Egito, né? Para se os incas, os maias, os astecas em geral, já se por vezes fala, foram, né, os irmãos de outro planeta, ali foram mesmo. Foram irmãos, espíritos de outros planetas encarnados nesse planeta que vieram trazer a condição necessária para a evolução intelectual, principalmente, né? Mas por vezes já se causa isso. Imagina se surgisse do nada seres humanos, né? Rangel, você me fez eu lembrar nesse estudo do pensador lá, até procurei aqui no celular, do Shakespeare. Há mais mistérios entre o céu e a terra do que a vã filosofia dos homens possa imaginar. Sim. Porque a gente ainda não tem esse entendimento, não tem essa capacidade de compreensão. É isso. Não tem. E para que ter? Porque já que nós somos tão necessitados, né? Nós, espíritos necessitados, que por vezes, com pequenas responsabilidades, já melindramos, por que ir num ponto que a nossa consciência ainda não está preparado, né? Mas é legal ao mesmo tempo, e é o termo legal mesmo, e é validado quando Kardec, dentro do estudo sistematizado, né, e essa é a primeira obra, ele nos traz indagações que a humanidade possa vir a ter. Agora, vamos ser sinceros aqui entre nós. Aonde é possível fazer um estudo desse dentro de grupos religiosos? Né? Um estudo tão minucioso, que mesmo que não nos desvende tudo, mas nos deixa bem embasados na sabedoria e na grandeza de Deus. Não tem, não tem. Se até as passagens do Cristo se passam despercebidas, imagina se um estudo desse teor, né? Então, nós somos ricos. Ricos do que nós temos hoje dentro dos estudos. Mas seremos cobrados dentro do que preparamos, né? É importante entendermos isso. Então, quanto mais conheceis, mais temos conteúdo a oferecer também. E mais trabalho a executar. Possamos agradecer cada instante desse. Instante de estudo, instante de vivência, instante de experiências, porque são dádivas que nos batem à porta. Olha a resposta dos espíritos. O princípio das coisas permanece nos segredos de Deus. É esse ponto aí, ó. Estão comentando aqui, gente. Né? Nós estamos querendo entrar num campo que não é solo para nós ainda fértil, não. Não. Mas isso aqui já nos serve de caminho. Isso é bom.
já não serve de caminho. Eu não consigo explicar cientificamente cada ato a ato, mas eu sei que é assim que ocorre. Nos segredos de Deus. Mas podemos dizer que os homens, uma vez dispersos sobre a terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua formação, para transmiti-los segundo as leis da reprodução. O mesmo aconteceu com as demais espécies de seres vivos. No meu relógio são 11h36. Temos alguns minutos ainda. A lição de formação dos seres vivos, ela se finda aqui na pergunta 49. Mas como já andamos, por vezes, fazendo, eu vou começar, e claro, depois, daqui 2 semanas, remontamos a partir disto, o estudo da lição 3 dentro da criação, que é o povoamento da terra, e a citação de Adão. Adão e Eva, né? Nós viemos de uma cultura na onde o aprendizado partia-se de Adão e Eva. Mas daqui cita Adão. Até porque, dentro desse estudo, o Adão seria o primeiro, porque Eva saiu da costela dele. Estou rindo, mas com respeito, tá? Povoamento da terra. Adão. Pergunta 50. Sabe por que eu ri? Eu vou explicar. Uma vez estava eu e a Mirella conversando com um conhecido nosso, e isso é algum tempo atrás. E esse conhecido nosso discutia com a conhecida nossa, que era, no caso, a namorada dele. E teve um momento que esse conhecido nosso virou para ela e falou assim: ó, nossa, como que seres humanos são complicados mesmo. Esse conhecido nosso virou para a namorada dele e falou: ó, para de conversar comigo e conversa com as suas irmãs. E apontou para costelas dele. Ai, tá vendo por que não pode adentrar muito, cientificamente falando, em todo o conhecimento, toda a sabedoria de Deus? É nesse ponto. É complicado. Ele é muito complicado isso, né? Ele nos remonta o que pode ser muito nocivo. Algumas crenças que podem, inclusive, diminuir a existência da mulher. Que coisa, né? Então, quando remonta um estudo desse, algumas situações perpassadas vêm até nós. E isso é motivo de indignação, mas, ao mesmo tempo, sabemos da situação e a condição dos espíritos que habitam o planeta Terra. Pergunta 50. A espécie humana começou por um só homem. Por um só homem. E aí, homem, gente, é ser humano. Mas homem, ele cita homem mesmo, né? Porque Adão era tido como um homem, né? Como se masculiniza Deus. E não é assim, né? Não é assim. Então, olha só. A espécie humana começou por um só homem? Olha, não. Não. Não, porque a lógica nos traz isso, né? Não há condições, até mesmo para reprodução, né? Então, dentro da logística divina,
que é uma logística perfeita, toda essa engenharia, ela foi feita de uma maneira bem sapiente. Não vai começar por um homem só. E a resposta dos espíritos será: não. Aquele que chamas Adão não foi o primeiro nem o único. Naquele momento, a povoar a terra. E a pergunta 51, vou fazer mais ela. Pergunta assim: podemos saber em que época viveu Adão? É interessante citar que o Adão existiu, mas não da maneira que se é aplicado. E vocês vejam que Kardec ele faz as perguntas que talvez remonta na formação dos seres vivos, né? A questão, dá para precisar a época, mais ou menos, que esse Adão, esse homem, ele viveu? Então, eu acredito que seja só especulação também, né? Toda essa movimentação, faixas entre tempos que ele pode ter, né? Naquela encarnação, é importante falar, né? Naquela encarnação, ter passado. Resposta: mais ou menos naquela que ele assinalais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Ó, tem um tempo. Então, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Aí Kardec comenta, e aí depois vocês fiquem à vontade para comentar mais alguma coisa, pessoal. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi um dos que sobreviveram em alguma região a um dos grandes cataclismas que em diversas épocas modificaram a superfície do globo. Olha que legal que remonta, que a gente falou a respeito das transformações do globo, né? Que estamos a todo momento em transformação. E tornou-se o tronco de uma das raças que hoje o povoam. As leis da natureza contradizem a opinião de que os progressos da humanidade, constatados muito tempos antes do Cristo, se tivessem realizado em alguns séculos, como teria de ser. Se o homem não tivesse aparecido senão depois da época assinalada para a existência de Adão, alguns, e com muita razão, consideram Adão como um mito ou uma alegoria, isso nós sabemos, né? Personificando as primeiras idades do mundo. Continuaremos esse estudo de povoamento da Terra, Adão, daqui 2 semanas, visto que domingo que vem nós teremos o estudo do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, né? E continuaremos esse estudo aqui, deixa eu ver aqui, esse estudo parece não ser muito longo também, não é muito longo. Depois o próximo estudo é Pluralidade dos Mundos. Gente, fique à vontade. Querem comentar mais alguma coisa, mais alguma percepção? Este é o momento. Então, partimos para o encerramento. Fabiano, faz a prece de encerramento para nós. Faço sim, Ângelo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Fabiano. Obrigado, Marley. Obrigado, Júlia. Obrigado, Tivanete. Obrigado, Viviane. Obrigado, Mirella, Vitória, Rafaela. Participação de todos aqui. Obrigado aos amigos do YouTube que nos acompanham. Desejo um domingo e uma semana abençoada, que ela possa ser o mais leve possível, que caminhemos com Deus, com Jesus e com os amigos espirituais que
Então, sempre atentos a nos auxiliar, a nos intuir para o que é melhor. Tenham uma semana santa. Muito obrigado, gente. Obrigada, Rangel. Obrigada a todos pela companhia. Um ótimo domingo, uma abençoada semana e até o próximo domingo, se Deus permitir, né? Que assim seja. Uma boa semana a todos e até o domingo que vem com mais um estudo. Que assim seja, Fabiano. Tchau para todos.